Os plásticos são materiais onipresentes e indispensáveis. Resultados da criação humana contribuíram grandemente para a nossa vida e desenvolvimento industrial devido à sua natureza versátil e propriedades materiais superiores. Contudo, as mesmas propriedades e características que tornam o plástico um material essencial revelam uma preocupação com as questões ambientais, já que são gerados a partir de recursos petrolíferos esgotados e, quando descartados de forma inadequada, tornam-se uma grande ameaça ao meio ambiente. E se fôssemos capazes de mitigar os problemas ambientais causados pelo uso de plásticos convencionais sem alterar o cotidiano e sem prejudicar ainda mais o planeta? Os bioplásticos são o futuro e a melhor resposta para isso, pois são versáteis, baratos, sustentáveis, duráveis e biodegradáveis. Eles são uma alternativa eficiente para tomar o lugar dos plásticos convencionais. O mundo precisa conhecer suas matérias-primas naturais para a obtenção de polímeros renováveis que poderão tomar o lugar das produções de plásticos comuns. Olá, meu nome é Sofia de Laus e irei falar um pouco sobre os polímeros sintéticos. Os polímeros sintéticos são obtidos através de processos industriais de maneira artificial. Os mesmos podem ser obtidos por reação de adição, que haverá a formação de um polímero mais simples e não haverá a formação de subprodutos. E também pode ser obtido através de reação de policondensação, onde já haverá a formação de subprodutos como a água e um polímero mais complexo. O avanço do conhecimento sobre os polímeros permitiram essas classificações e, a partir disso, são inúmeros os polímeros disponíveis no mercado e, consequentemente, inúmeras gamas de aplicação desses materiais. Além disso, os polímeros sintéticos podem ser divididos ainda em dois grupos, termorrígidos e termoplástico, dependendo da sua estrutura. Os termorrígidos possuem reticulações, ligações covalentes, que impedem sua reciclagem e seu reprocessamento. No entanto, ele pode ser usado em outros processos, como é o caso do pneu, que, quando moído, pode ser usado como carga em asfalto. Já os termoplásticos não possuem reticulações entre as cadeias, as mesmas são ligadas através de atração intermolecular, o que permite seu reprocessamento apenas aplicando temperatura do material, o qual volta ao seu estado de fundido e é reprocessado. No entanto, a cada aquecimento do material termoplástico, características e propriedades são perdidas devido ao rompimento de algumas ligações intramoleculares, e o material não apresentará, consequentemente, as mesmas características de um material que nunca foi processado. Os principais polímeros sintéticos conhecidos são o polietileno, é um termoplástico de baixo custo, polimerizado pelo processo de adição do eteno, que possui em suas cadeias apenas hidrocarbonetos. É um dos termoplásticos de maior consumo mundial, amplamente utilizado na produção de embalagens, tecidos domésticos, sacolas e sacos de lixo, filme, entre outras aplicações diversas. Temos também o nylon, que é um exemplo perfeito de polímero fibroso, que encontra muitos usos na indústria têxtil. E o policarbonato, que é um polímero plástico transparente, principalmente termoplástico, com o qual são feitas janelas, lentes, tetos e paredes. A produção do plástico já se encontra em um nível muito alto. Apenas no ano de 2015 foram produzidos 381 milhões de toneladas de produtos plásticos em todo o mundo. Nesse mesmo ano, todos os resíduos foram divididos da seguinte forma: 25,5% foram incinerados, 55% foram descartados de forma aleatória e 19,5% somente foram reciclados. Mais da metade das milhões de toneladas de plásticos foram simplesmente rejeitados, jogados em lixões, aterros e até mesmo nos oceanos, e 4 anos depois ainda estão poluindo o meio ambiente. Essa produção só cresceu desde então. A indústria do plástico, que foi estimada em 4 trilhões de dólares, gera atualmente mais de 300 milhões de toneladas de produtos por ano, e quase metade disso tudo é plástico descartável. Isso significa que milhões de toneladas são feitas e logo em seguida jogadas fora. Durante a pandemia, o consumo de plástico explodiu e o Brasil recicla menos ainda.
Com o avanço de delivery de alimentos e do comércio eletrônico, além do maior uso de material hospitalar descartável, como máscaras e luvas, o consumo de plásticos explodiu durante a pandemia do coronavírus. Contudo, antes de explodir o consumo, ele já era utilizado de maneira exacerbada, quando em 2016 o país já produzia cerca de 6,1 milhões de toneladas de plásticos. Desse total, 33% são produtos de vida curta, de até um ano, que são rapidamente descartados, categoria na qual estão classificados embalagens, garrafas, copos e sacolas, que estão presentes no dia a dia. Anualmente, cerca de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidos. Em 2018, o Brasil produziu aproximadamente 80 milhões de toneladas de lixo. E os plásticos representam 11,9 milhões desse volume. O consumo dos plásticos hoje, seja no Brasil ou no mundo, é naturalizado. Ele está na nossa comida, nas nossas roupas, no ar, na água. Ele está em todos os lugares onde se possa imaginar, até onde não se é esperado. Os plásticos, eles são um problema não só porque eles se demoram a degradar e permanecem no planeta durante anos, mas principalmente porque eles destroem ecossistemas, eles aceleram o aquecimento global e impedem a evolução humana e a permanência na Terra durante mais anos. Biopolímeros, também chamados de bioplásticos, representam pelo menos 1% dos 359 milhões de toneladas de plásticos fabricados atualmente no mundo, segundo a Associação Europeia de Bioplásticos, que representa os interesses da indústria. A produção, no entanto, cresce ano a ano. Entre 2018 e 2019, a expansão da capacidade instalada foi de 5%, chegando a 2,1 milhões de toneladas de bioplásticos. A expectativa da Associação Europeia é de que esse número continue evoluindo e chegue a 2,4 milhões de toneladas em 2024. E há no mercado, pelo menos, 10 grupos diferentes de bioplásticos, sendo os mais comuns o PLA, o PBAT, o PBS, o PE e entre outros. Segundo a definição da Associação Europeia de Bioplásticos, os bioplásticos podem fazer referência a plásticos de origem renovável, ou parcialmente renovável, biodegradáveis ou com ambas as características. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Donato Alves e irei apresentar acerca do tema biopolímeros, discutindo suas principais características logo a seguir. O que é um biopolímero? Estes polímeros são materiais degradáveis em que a degradação resulta primariamente da ação de micro-organismos, tais como fungo, bactérias e algas, de ocorrência natural, gerando CO2 e CH4, componentes celulares e outros produtos, segundo estabelecido pelo Padrão Americano para Testes e Métodos, a ASTM D833. Podem ser provenientes de fontes naturais renováveis como milho, celulose, batata, cana-de-açúcar ou serem sintetizados por bactérias a partir de pequenas moléculas como ácido butílico ou ácido valérico, dando origem ao polihidroxibutirato, o PHB, e ao polihidroxibutirato covalerato, o PHB-HV, respectivamente, ou até mesmo serem derivados de fonte animal como quitina, a quitosina ou proteínas. De outro modo, são materiais que se degradam em dióxido de carbono, água e biomassa, como resultado da ação de organismos vivos ou enzimas. Outros polímeros biodegradáveis podem ser obtidos de fontes fósseis, como petróleo ou da mistura entre biomassa e petróleo. Os polímeros biodegradáveis provenientes do petróleo mais conhecidos são as poliprolactonas, o PCl, e as poliestramidas, os compoliésteres afiláticos e os compoliésteres aromáticos. Descobertos há cerca de 10 anos, os plásticos biodegradáveis, também denominados plásticos biológicos ou bioplásticos, hoje ainda têm uma participação mínima no mercado internacional. Apesar da vantagem de sua aplicação quanto à preservação do meio ambiente, os plásticos biológicos são mais caros e têm aplicações mais limitadas que os sintéticos por serem menos flexíveis. Em meados da década de 90, iniciou-se no Brasil o desenvolvimento de uma tecnologia para a produção de plásticos biodegradáveis, empregando o desenvolvimento de uma tecnologia para a produção de plásticos biodegradáveis, empregando como matéria-prima derivados da cana-de-açúcar, a partir de um projeto cooperativo desenvolvido pelo IPT, Copersucar e a Universidade de São Paulo.
Desta parceria iniciou-se um estudo com polímeros da família do polihidroxialcoanoato, os PHAs, que podem ser produzidos por bactérias em bioreatores a partir de açúcares. Tais polímeros possuem propriedades semelhantes às do plástico petroquímico, com a vantagem de poderem ser biodegradados por micro-organismos presentes no meio ambiente, em curto espaço de tempo após o descarte. O principal representante dos PHAs é o poli-B-hidroxibutirato, o PHB, semelhante ao polímero sintético e o propileno, PP. Os dados adaptados para a construção do vídeo foram coletados da revista de pesquisa da FAPESP e do blog de estudos Estude. Biopolímeros ou copolímeros são produzidos a partir de fontes renováveis, como a quitina, o amido, a celulose ou a cana-de-açúcar. Alguns biopolímeros apresentam grande potencial para substituição em determinadas aplicações de biopolímeros provenientes de fontes fósseis. Por exemplo, o amido consegue fazer uma substituição parcial de polímeros de PAD, de PEBD, PP e entre outros. Contudo, ele não consegue substituir plásticos como o PVC, o PA, a PET e o PC. Outro plástico que consegue substituir totalmente ou parcialmente é o PHBHX, que consegue substituir o PVC de forma parcial, o PAD de uma forma completa, o PEBD de forma completa, o PP de forma completa, mas não consegue substituir o PMA, o PA de forma completa. Os biopolímeros não conseguem substituir os plásticos convencionais de forma eficaz, hoje por uma questão técnica, que as propriedades físicas, químicas e de performance dos biopolímeros são inferiores à dos polímeros convencionais. Então, as pesquisas como uma alternativa a isso, de vencer essa barreira, eles fazem adição de aditivos naturais como antioxidantes, de óleos essenciais, a fim de fortificar as propriedades do biopolímero, mas também uma solução que as pesquisas acionam é fazer uma blenda polimérica, que é a adição de 2 ou mais polímeros a uma solução filmogênica, a fim de produzir um biopolímero mais forte. Contudo, até hoje, os plásticos convencionais continuam tendo performance e propriedades mais fortes do que a dos biopolímeros. Eu sou Ana Clara e vou falar sobre indústria e os biopolímeros. A preocupação com o ambiente fez a humanidade procurar soluções para diminuir a quantidade de plástico no mundo. Mas será que a indústria está contribuindo substituindo os plásticos comuns usados que têm degradação lenta por esses que têm uma degradação mais rápida? Apesar de alguns polímeros biodegradáveis terem um custo-benefício mais barato, tem muitas indústrias que ainda não substituíram totalmente o uso do plástico comum pelos plásticos biodegradáveis. Mas movimentos ambientalistas vêm tomando força e já temos algumas mudanças em alguns ramos industriais, como por exemplo na indústria médica e farmacêutica, que eles já vêm usando os polímeros biodegradáveis na fabricação de equipamentos e implantes médicos. Também na indústria de embalagens vem ocorrendo a substituição do plástico comum pelos polímeros PE, que também são conhecidos como polímeros verdes. Agora, falando sobre a aplicação dos polímeros biodegradáveis, a utilização dos polímeros biodegradáveis surge como uma opção para ampliar a solução dos problemas decorrentes da poluição ambiental, devido à quantidade significativa gerada de materiais poliaméricos que não são facilmente degradáveis. Portanto, a aplicação dos polímeros biodegradáveis vem como uma tendência para a preservação ambiental por apresentarem uma taxa de degradação apropriada para a natureza. Aqui eu fiz uma tabela e coloquei alguns polímeros biodegradáveis e suas aplicações. Temos o polímero de amido, que ele é usado no revestimento de curativos. O polímero de PCl, que é usado na engenharia de alguns tecidos.
os polímeros de PVA e PVP, que são usados na fabricação de biomateriais e na indústria farmacêutica. Tem o PLA, que é usado na embalagem de alimentos, cosméticos e dispositivos médicos, e o PEF, que é usado na embalagem de refrigerantes, águas e outras bebidas. Também temos o PHA, que é um bioplástico totalmente degradável e ele tem um amplo quadro de aplicações. Ele pode ser usado desde embalagens de alimentos até implantes médicos. Também temos os polímeros de casca de camarão e de algas, esses que podem ser usados em embalagens de alimentos. E o interessante deles é que mesmo se eles forem jogados ao mar, eles podem ser como alimento para os peixes e eles se degradam facilmente.